trazer aqui agora o nosso analista da CNN, Lorival Santana, que gentilmente correu e vai entrar aqui conosco para essa análise. Lorival, primeiro eu quero entender, obrigada por estar aqui conosco, boa tarde. Primeiro eu quero entender o quão confiável é esse acordo. Boa tarde. Bem, vamos ver as motivações dos dois lados, né? De um lado, o Hezbollah já estava há várias semanas propondo um cessar-fogo, porque essa ofensiva de Israel foi realmente muito contundente, degradou bastante o Hezbollah, decapitou o movimento, e eles estavam interessados em um cessar-fogo como aquele que aconteceu em 2006, na guerra de 2006, para que eles possam se reagrupar, se rearmar, se recuperar e para depois voltar a atacar Israel. Já do lado israelense, o que pesou mais foram as pressões dos Estados Unidos. Depois da eleição, o Joe Biden se sente mais à vontade para impor mais condições mais duras contra Israel, né? Os Estados Unidos de Joe Biden não querem essa abertura de novas frentes de tensões e de conflitos no Oriente Médio. Então, o Joe Biden fez duas coisas. Em primeiro lugar, bloqueou a exportação de 134 tratores de esteira, chamados em inglês de bulldozers, que seriam usados por Israel para demolição de casas, sobretudo na faixa de Gaza. E eles compraram, pagaram, e o governo americano impediu a exportação desse equipamento. Em seguida, o governo americano sinalizou para o governo israelense que permitiria a aprovação de uma resolução bastante dura no Conselho de Segurança contra Israel, caso Israel não fizesse um cessar-fogo com o Hezbollah. Diante de tudo isso, o Netanyahu percebeu que estava vindo aí um grande constrangimento político para ele. E assim ele foi capaz, pela primeira vez, de superar as resistências dentro do gabinete dele contra um cessar-fogo, seja contra o Hezbollah, com o Hezbollah, seja com o Hamas. Nesse caso, com o Hezbollah. Existem 3 ministros no gabinete de Netanyahu que são contra qualquer tipo de negociação com o Hamas ou com o Hezbollah. São eles Itamar Ben-Gvir, do ministro de Segurança Nacional, Bezalel Smotrich, que é o ministro das Finanças, e um ministro sem pastas, Gideon Saar. Juntos, eles têm 17 cadeiras na Knesset, o parlamento, e são capazes de derrubar o governo de Netanyahu. Por isso, ele fica com as mãos atadas, o Netanyahu. Então, ele fez uma espécie de trade-off, uma espécie de troca dentro do gabinete. Fazemos o seguinte: eu sou obrigado, não tenho condições de rejeitar esse cessar-fogo com o Hezbollah, mas, por outro lado, estarei livre para manter a campanha contra o Hamas na faixa de Gaza. Então, é essa linha que ele vai seguir a partir de agora. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Ele fala o seguinte: não é segredo para ninguém que a gente teve atraso no envio de armamentos. Então, a gente ganha um tempo, né? Ele cita isso no discurso. Eu não sei se você tem a informação do que exatamente ele estava querendo dizer, Lorival. Sim, há uma série de tranches, né, de etapas de entregas de equipamentos que os Estados Unidos tinham já programados, né, que são compras de Israel e de ajuda militar. Os Estados Unidos fornecem 3,8 bilhões de dólares de ajuda militar para Israel anualmente. E como eu disse, os Estados Unidos começaram então a bloquear essas entregas, começando por esse lote de 134 tratores de esteira da classe D9, que são fabricados pela Caterpillar americana. E a partir daí, então, ficou sinalizado que as próximas entregas também não seriam feitas. Isso tem um componente militar, sim. Israel está gastando bastante equipamento, bastante munição
nessas frentes contra o Hamas, na faixa de Gaza, contra o Hezbollah no Líbano e contra o Irã diretamente. E também tem um componente político que é igualmente importante. O Netanyahu está muito fragilizado politicamente dentro de Israel, e se ficasse claro que ele perdeu o apoio dos Estados Unidos, ainda que seja um governo de pato manco, né, que está à espera de uma troca na Casa Branca no dia 20 de janeiro, Donald Trump assume com uma política absolutamente oposta em relação a Israel, uma política de apoio incondicional a Israel. Mas neste momento crítico em que Israel trava uma guerra em 3 frentes, Netanyahu considerou que não poderia deixar de ter o apoio de Joe Biden, pelo menos até o final do governo dele, que é menos de 2 meses. Lorival, eu peço que você continue conosco, que agora eu vou fazer uma rodada aqui com os nossos analistas. Vou passar primeiro para o Pedro, depois para a Mariana Janjá, para eles também fazerem perguntas para você. Então, Mari, eu vou passar primeiro para o Pedro, depois você faz a sua pergunta para o Lorival. Pedro Venceslau. Lorival, existem 2 gabinetes lá, né? O gabinete de segurança e o gabinete completo. Essa decisão foi do gabinete de segurança, que tem 11 membros. Eu queria que você falasse um pouco sobre a composição desse gabinete e o significado dessa decisão ter sido tomada pelo gabinete de segurança e não pelo gabinete completo. É isso que separa um cessar-fogo provisório de um cessar-fogo permanente? Sim, essas decisões relativas à guerra são tomadas por esse gabinete de alta segurança, como eles chamam, que é composto pelos ministros mais importantes das finanças, da segurança nacional, da defesa, ministros relacionados com os territórios ocupados, enfim, o Conselho de Segurança Nacional. Então, é um gabinete menor, realmente, não é o gabinete amplo, mas é o gabinete que toma realmente essas decisões. Essa é uma decisão final sobre esse cessar-fogo, que será seguida pelo governo de Israel, desde que o Hezbollah faça a sua parte também. Lembrando que as condições são: o Hezbollah tem de parar de disparar foguetes contra Israel, ele tem disparado em média 250 foguetes contra o norte de Israel e tem de recuar suas forças para a norte do rio Litani, que são então 30 quilômetros de distância entre o rio Litani e a fronteira entre Líbano e Israel, para possibilitar que cerca de 60 mil israelenses possam voltar para suas casas no norte de Israel. Isso do lado do Líbano, e aí o exército libanês retoma, ou seja, ocupa posições dentro do sul do Líbano, no lugar do Hezbollah, e também a UNIFIL, né, a força da ONU, Força de Paz da ONU para o Líbano, também retoma as suas posições que havia em parte abandonado por causa da ofensiva terrestre israelense. Israel, por sua vez, para os bombardeios contra as posições do Hezbollah no Líbano e vai retirando as suas forças terrestres do Líbano, do sul do Líbano, recuando então para Israel. É um processo de 60 dias. Certo. Mariana, a gente vai pular a sua pergunta, porque eu vou ter que liberar o Lorival urgentemente. Fico com vocês, mas Lorival, muito obrigada pela gentileza de entrar conosco na análise desse assunto tão importante. Um excelente trabalho para você, viu? Obrigada. Obrigado.